dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 25/5. Bem, como nós falamos na semana passada, nós estudamos o descritor T5, que é identificar tema ou assunto. Nós estamos seguindo a metodologia do quê? De fazer a atividade, certo? E no dia da correção é somente a correção. Então, hoje é somente a correção da atividade, tá certo? Não vai ter atividade para a sala. E aí, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse descritor D5 para vocês fixarem esse conteúdo, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de português de hoje. Então, vamos começar nossa aula de português de hoje, turminha? Iremos falar sobre tema e assunto do texto. Identificar tema e assunto do texto. Vocês conseguiram identificar os temas e assunto do texto? Então, vamos começar falando sobre o que é assunto. Como vocês viram, nós estudamos isso na semana passada e agora vamos fazer a correção do exercício da semana passada, as duas questões. Mas primeiro, o que é assunto? É um conjunto de frases que possuem o mesmo sentido. É algo que vai estar explícito lá no texto, que vai dar para identificar. O assunto é tudo referente ao mesmo tema. Tema e assunto é a mesma coisa? Sim, o que tem no tema tem no assunto. É aqui, então, assunto é aquilo que está sendo falado ou escrito. Exemplo, dois amigos falam sobre futebol. Um gosta do time A, o outro gosta do time B. Quando um deles defende seu time, está falando sobre um assunto. Então, a defesa desse time, dizer que o time A e o time B é melhor, qual é o assunto? É a defesa desse time, está defendendo o time. Então, isso é o assunto da conversa. Cada um falar que seu time é melhor. Agora, vamos para o tema. O que é tema? É um conjunto do assunto, também chamado de problema ou conflito. O tema exige um senso crítico e uma reflexão sobre o que está sendo abordado. Se o assunto é abordado um problema geral, no tema o problema será mais específico. Como assim, Laís? Assunto e tema não é a mesma coisa? Podemos dizer que sim, é a mesma coisa, certo? Porém, quando eu falo em tema, é algo mais abrangente, que analisa mais a questão. Quando eu falo de um assunto, é algo superficial. Então, veja aqui, ó. Se no assunto é abordado um problema geral, no tema, esse problema é mais específico. Eu vou falar de algo especificamente. Assim, ó, como você pode observar, o assunto contém no tema e o tema contém no assunto. É a mesma coisa. Assunto e tema é praticamente a mesma coisa. Só que o tema é mais restrito. E o assunto é mais contido. Aliás, isso. O tema é mais restrito do que o assunto. O tema é mais restrito do que o assunto. O tema está contido no assunto. Então, podemos dizer que tema e assunto é sim a mesma coisa. Porém, o tema é algo geral que vai ser abordado no texto. Então, como eu identifico o tema? Então, quando eu vou escrever, o autor vai escrever um texto, ele pensa em um assunto, certo? Ele pensa em um assunto. E aí, ele aborda esse assunto em cima de um tema. E como eu identifico esse tema? Eu penso no que o autor quer falar nesse texto. Qual a principal informação que esse autor quer me dar com esse texto? Então, aí você consegue identificar o tema ou o assunto do texto, certo? Continuando isso, vamos para a correção do exercício da semana passada.
Passei a questão 2 e a questão 3. Vamos lá. Você também está apavorado com o coronavírus? A homem, não tô assistindo mais nem filme de Kung Fu chinês. O tema dessa charge é a despreocupação do brasileiro com o coronavírus. A cara deles já mostra que eles estão o quê? Preocupados. Então, não é a despreocupação, já elimino. Vamos para a próxima. As maneiras que se combate o coronavírus. Está dizendo como se combate o coronavírus aqui nessa conversa? Não, já elimino. O papel da imprensa no combate do coronavírus? Não está falando aqui do papel da imprensa. O pavor da população com o coronavírus. Sim, o pavor, a cara das pessoas aqui muito assustada e realmente está assustando a gente. Mas vamos ficar em casa, nos preservar, estamos tendo essa oportunidade de nos cuidar, então vamos nos cuidar e nos isolar para desterrar esse coronavírus para bem longe de nós. Então, qual é o tema desse assunto? O coronavírus, o pavor da população com o coronavírus. Se você marcou a D, você acertou. Vamos para a próxima? A Vida, de Mário Quintana. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para se reprovar, para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de forma alguma algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Qual o tema desse texto aqui? É a certeza da morte? Está falando da morte? Não está falando. Já elimina. Já elimina essa aqui. Não está falando de morte. A chegada da velhice? Tá falando sobre o principal, é isso? Não é. A importância do amor? Nem citou aqui falando de amor. Ou o valor do tempo? O valor do tempo, porque ele disse que se voltasse atrás, ele nem olharia para o tempo e viveria. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, você tem que aproveitar a vida enquanto ainda há tempo. Então, o valor do tempo, você tem que aproveitar. Então, se você marcou a D, você acertou. Então, gente, só conferindo aqui, a 2 foi D e a 3 foi D. Se você colocou D nas duas, você acertou, tá certo? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não tem atividade hoje, mas amanhã nós teremos, tá certo? Iniciaremos outro descritor. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.